Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre função modular. Primeiramente, o que é um módulo, né? O módulo é um termo que geralmente nós usamos para determinar a distância de um determinado número até o zero. Então, por exemplo, aqui nós temos uma reta, tá? E aqui eu tenho o zero, que fica aqui no centro dessa reta. O módulo que eu quero dizer é a distância de qualquer número dessa reta, ou para o lado dos negativos ou para o lado dos positivos, até aqui o zero. Então, por exemplo, se eu falo aqui no menos 5, a distância do menos 5 até chegar no zero são uma, duas, três, são 4 casas. E se eu falo no 5, é a mesma coisa, a distância do 5 até aqui o zero é um, 2, 3, 4 casas. Então, independente que seja menos 5 ou 5 positivo, vejam que é a mesma distância até chegar no zero. Então, por isso que nós usamos o termo módulo, tá? O módulo é quando vem o número representado entre duas barras. Então, nesse caso aqui, menos 5, tá? Em módulo, ele vai ser igual a 5 casas decimais. A mesma coisa vale para o 5 que está positivo, tá? O módulo dele vai ser 5. Então, independente se o número é positivo ou negativo, ele sempre fora do módulo vai ficar positivo. É o que nós temos aqui abaixo dizendo logo. Olha só, o módulo é representado entre barras e seus números são sempre positivos. Ou seja, mesmo que o módulo seja negativo, o número que vai sair desse módulo vai ser positivo, tá? Então, por exemplo, x, o módulo de x, tá? A gente lê assim quando vê o número entre duas barrinhas, é módulo. Então, o módulo de x é igual a x se o x for maior ou igual a zero, ou seja, o módulo de zero é zero, o módulo de 2 é 2. E menos x em módulo, tá? O módulo de menos x vai ser x, se o x for menor do que zero, ou seja, qualquer valor menor do que zero, menos um, menos 2, menos 3 e por aí vai, ele sempre quando sai do módulo vai sair positivo, ou seja, o módulo de menos um é um, o módulo de menos 2 é 2. Então vejam que, independente se o número seja positivo ou negativo, quando ele sai do módulo, ele sempre vai ficar positivo, porque módulo, que nós acabamos de aprender, é a distância que eu vou ter, tá? De um determinado número até o zero. Então, a distância que ele vai ter até o zero não vai ser interferida pelo fato dele ser negativo ou dele ser positivo, tá ok? Então, como é que calcula o módulo? Então, por exemplo, se eu tenho uma expressão aqui em módulo, olha só, observem bem, eu tenho menos 8 mais 6. Isso aqui está em módulo, esse cálculo aqui. Se eu fizer essa conta, menos 8 mais 6, diz o seguinte, eu devo 8 e tenho 6 para pagar, vou ficar devendo ainda 2. Mas vejam que esse menos 2 que deu aqui de resposta, deu em módulo, tá? Então, como eu tenho que tirar do módulo, a gente já aprendeu que não importa se o número é positivo ou negativo, toda vez que ele sai do módulo, ele sai positivo. Então, é igual a 2, tá? Então, fixem isso na mente de vocês. Qualquer valor que está em módulo, quando ele sai do módulo, ele vai ficar positivo. Então, você fez o cálculo inteiro lá, né, da expressão e deu um valor negativo, mas deu em módulo, quando ele sai do módulo, vai ficar positivo. Bom, e o gráfico da função modular, ele é bem simples, geralmente ele dá numa forma de V. E para montar um gráfico, a gente já aprendeu em outras aulas, né? Nós precisamos ter valores de x e valores de y. Então aqui, só por exemplo, nós temos uma função, tá, de x em módulo, e eu quero montar o gráfico para essa função. A função é essa, f de x é igual ao módulo de x. E aí foi dado para a gente aqui alguns valores para x. Então foi dado aqui o menos 2, o menos 1, o 0, 1 e o 2. Para me descobrir o y, para montar o gráfico, é só eu jogar esses valores aqui, ó, no lugar do x, tá? Então, menos 2, colocando no lugar do x, vai ficar menos 2 em módulo. E se eu tiro o menos 2 de um módulo, ele fica positivo. Nós já aprendemos isso, tá? Qualquer valor que sair do módulo fica positivo. A mesma coisa acontece com o menos 1. Quando eu coloco ele aqui, ó, no lugar do x, ele vai ficar em módulo. E quando eu tiro do módulo, ele vai ficar positivo. Com zero, a mesma coisa, porque aí os números que são positivos, eles vão sair positivos da mesma forma do módulo. Então, o módulo de zero vai ser zero, o módulo de um vai ser um e o módulo de 2 vai ser 2. Logo, eu vou ter o nosso par ordenado aqui, olha só. Eu tenho os valores que eu substituí no lugar do x e eu tenho os resultados que eles deram. Então, com isso, eu tenho um par ordenado. O par ordenado é x e y. Então, eu tenho menos 2 ligando para o 2, menos 1 ligando para o 1. 0 ligando para o 0, 1 ligando para o 1 e 2 ligando para o 2. Quando eu pego essas coordenadas aqui e jogo no gráfico, eu vou ter um gráfico
em forma de V. Eu vou ter um gráfico dessa forma aqui, olha só. Eu posso observar aqui direitinho, ó. Menos 2 está ligando com o 2, está aqui o pontinho. Menos 1 está ligando com 1, está aqui o outro pontinho. 0 para o 0 é no meio do eixo. 1 para o 1. 1 do x para o 1 do y, está aqui o outro pontinho. E 2 para o 2, 2 para o 2, está aqui o outro pontinho. Formou o gráfico aqui de duas barras em forma de V. Esse geralmente é o gráfico da função modular. Pois bem, e nós temos também as equações modulares, tá? O que são essas equações modulares? É quando a incógnita, ou seja, aquele valor, aquela letra que eu não sei quanto é que ela vale, ela vai estar em módulo. Então eu preciso descobrir quanto é que vale aquela letra, tá? Aquele x geralmente. E aí eu vou ter uma equação modular justamente quando essa letra, esse x, vier dentro do módulo. E aí nós temos que resolver, porque sempre nós vamos encontrar para equações modulares um conjunto de solução. Nós vamos encontrar dois resultados, por isso nós temos que fazer o cálculo duas vezes, tá? Então temos aqui um exemplo. Módulo de x menos 3 igual a 6. Ou seja, o que isso me diz aqui? Que o valor que fica aqui no lugar do x, se eu fizer menos 3, vai dar 6. Então eu tenho que descobrir quanto é que vale esse x. Primeira forma de resolver. Vamos pegar aqui a equação, x menos 3 igual a 6. E o que nós temos que fazer é só tirar do módulo ela do jeito que ela está aqui. Então, x menos 3 igual a 6. Tirei do módulo, agora é só resolver. Como é que eu vou resolver isso aqui? Letra de um lado, número do outro. Então, letra é x e número é 6 e menos 3. Então, vai ficar x igual 6, que está positivo, continua. O menos 3, que está aqui negativo, ele passa para o outro lado positivo. E logo eu vou ter 6 mais 3. Logo, meu x vai ser igual a 9. Então, já encontrei uma parte da solução. Então, se eu pegar aqui esse 9 e substituir no lugar do x, vai ficar 9 menos 3. 9 menos 3 não é 6? Então, esse é o valor correto para x, 9. Só que, como eu falei para vocês, nós encontramos um conjunto de solução. Então, temos que encontrar outra solução. Como é que eu faço? Pego a mesma equação modular. A única diferença agora é que eu vou mudar o valor que está do outro lado. Eu vou atribuir ele um valor negativo. Então, vai ser x menos 3 igual a menos 6. Eu vou trocar o sinal, tá? Vou colocar menos do outro lado. E aí vou fazer a conta da mesma forma. Tirar do módulo x menos 3 igual a menos 6. E da mesma forma eu vou proceder. Letra de um lado, número do outro. Vou conservar o x desse lado igual o menos 6 que está do outro lado eu vou deixar. E passar esse menos 3 para o lado de lá como mais 3. Então eu vou ter menos 6 mais 3. X vai dar igual a menos 3. Então eu tenho dois resultados aqui para x. O x ele pode ser 9 e o x pode ser menos 3. Como assim? Então eu já disse para vocês, se eu substituir 9 aqui no lugar do x, vai ficar 9 menos 3. E se eu fizer essa conta dá 6. Bate aqui com o resultado. E se eu substituir menos 3, vai dar 6 do outro lado? Vai dar também, porque olha só. Se eu tenho menos 3 no lugar do x e tenho outro menos 3 ali, para igualar e dar 6, o que acontece aqui? Menos 3 com menos 3 vai dar menos 6, tá? Só que vai dar menos 6 em módulo. E nós já sabemos que tudo que sai do módulo sai positivo. Então, vai ser igual, tá bom? Vai acabar sendo igual quando sair do módulo. Um outro exemplo aqui de equação modular. Então, eu tenho a seguinte equação modular. Olha só, essa é um pouco mais complexa. 2x menos 1 em módulo igual a x mais 2. Como é que eu faço? Da mesma forma que a gente fez aqui o exemplo anterior, tá, pessoal? Vamos pegar 2x menos 1 igual a x mais 2. Vamos tirar do módulo, tá? Sem alterar sinal nem nada. Então vai ficar 2x menos 1 igual a x mais 2. E aí vamos fazer aquela troca. Quem tem letra vai vir para o lado das letras. Quem tem número vai para o lado dos números. Então aqui eu já tenho 2x. Quem que eu vou trazer para o lado dele? Esse x. Só que esse x está do outro lado aqui positivo, ele vai vir negativo. Então vai ficar 2x menos x. Esse 2 já está aqui, continua positivo. E esse menos 1 vai passar para o outro lado positivo, tá? Então eu vou ter 2x menos x vai dar x. E 1 mais 2 vai dar 3. Achei o meu primeiro valor para x. Vai ser igual a 3. Como é um conjunto de solução, nós precisamos encontrar o outro resultado para x. Então, como é que nós fazemos? Então, vamos colocar um sinal de menos lá do outro lado. A gente já aprendeu isso. Então, eu vou repetir 2x menos 1 igual a x mais 2. Só que agora eu vou atribuir um sinal de menos do outro lado. Então, vai ficar assim, olha só. 2x menos 1 igual a menos, e aí para não confundir, eu vou colocar em parênteses o restante da expressão, x mais 2. Eu coloco menos apenas aqui fora, tá? E aí eu vou repetir 2x menos 1 e fazer esse jogo de sinal aqui, ó. Menos por mais dá menos.
Menos por mais vai dar menos. Então vai dar menos x menos 2. E agora eu posso fazer aquela mesma coisa que eu fiz aqui. Mudança de lado das letras. 2x, esse menos x que está do outro lado vai ficar mais x desse lado. Igual a 1. E aqui vai ficar o menos 2, tá? O 1 ele passou, mudou de lado, então ele ficou positivo. 2x mais 1x vai dar 3x. E aqui eu tenho 1 positivo e 2 negativo, vai ficar devendo menos 1. E aí eu vou continuar a conta, que vai ficar x igual a menos 1 sobre 3. Como não dá para dividir e ter um resultado exato, o nosso valor de x para cá é menos 1 sobre 3. Logo, a nossa solução vai ser 3, tá? E menos 1 sobre 3. Ou seja, se eu colocar o 3 aqui, vai bater o resultado. Ou se eu colocar também o menos 1 sobre 3, também vai bater com o resultado.